Alexandre, o Grande, é considerado por muitos o maior general de todos os tempos. Ele era um general hábil, que lutava na linha de frente no campo de batalha, e quase sempre estava em menor número, principalmente contra os persas. No vídeo de hoje tentaremos descobrir por que Alexandre sempre lutava em menor número. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. A verdade é que nas guerras, campanhas, batalhas, cercos, emboscadas e escaramuças ele esteve em desvantagem em cerca de 95% das vezes, mas ele não precisava e nem queria um exército maior. Ele tinha outras vantagens muito melhores que valiam mais que os números absolutos. Passado um certo ponto, a força extra pode se tornar autodestrutiva porque é muito grossa e inflexível, muito difícil de alimentar e manter, além de que é muito lenta. Em Gaugamela, os persas de Dário provavelmente superavam os macedônios de Alexandre por 3-1. Antes da batalha Alexandre não perdeu um minuto de sono, seus homens dormiram na noite anterior enquanto Dário ficou acordado, com medo de um ataque noturno macedônio que Alexandre havia taticamente insinuado. Com isso as tropas de Alexandre puderam descansar a noite toda, enquanto as de Dário não dormiram. Mas nessas batalhas, parte da genialidade de Alexandre era segurar o exército inimigo com sua poderosa falange, e então encontrar o ponto crucial no campo de batalha, o principal ponto fraco do inimigo, atacando lá com sua cavalaria companheira, ganhando a superioridade numérica e o comando daquela área. Com isso ele avançava e tomava a retaguarda inimiga, assim tendo total controle da batalha. Ele então, mesmo em menor número, sabia o ponto fraco do inimigo, o derrotava naquela área, e logo tomava conta de todo o campo de batalha. Ultimamente tenho visto alguns escritores, não muitos, dizendo com total certeza que os exércitos que Alexandre enfrentou eram fracos e ingênuos, que Dário, por exemplo, era um incompetente e que Alexandre recebeu muito crédito por uma vitória fácil. A realidade é que Alexandre enfrentou adversário difícil após adversário difícil, do Danúbio ao Indo, todos usando diferentes generais, guerreiros, táticas, formações, armas, animais, sempre no território inimigo longe de sua casa e base de suprimentos na Macedônia. Em outras palavras, um inferno tático para qualquer um, exceto para o comandante mais capaz que o mundo já viu. Alexandre sabia encontrar os pontos fracos, ele então usava seus pontos fortes para destruir os pontos fracos do inimigo. Seus soldados estavam muito acima de seus inimigos em treinamento, tática e habilidade. Devido a tudo isso ele nunca perdeu uma única batalha. Generais de poltrona muitas vezes acreditam que as batalhas são vencidas principalmente tendo superioridade numérica sobre o inimigo, e sim, isso funciona, e muitas vezes funciona bem. Na Segunda Guerra Mundial, a maioria das operações aliadas contra as forças do eixo só começou depois que uma preponderância de homens, armas e suprimentos foi alcançada. A base manufatureira dos aliados era sua maior arma, de modo que a estratégia fazia sentido militarmente. Mas também houve momentos na história em que os exércitos menores, mais rápidos e mais manobráveis eram quase invencíveis se tivessem uma boa logística. As legiões romanas estavam quase sempre em menor número. Entretanto os romanos aprenderam principalmente com os gregos e macedônios, e também desenvolveram exércitos profissionais que podiam se mover rapidamente, ajudados por seu sistema de estradas e pontes avançadas. As legiões romanas evoluíram muito ao longo dos séculos, e por diversas vezes derrotaram exércitos muito maiores. Alguns se perguntam por que Alexandre lutou com apenas cerca de 40 a 45 mil homens em média, enquanto seus adversários muitas vezes tinham 3 vezes mais. Isso foi principalmente porque Alexandre aprendeu que 40 a 45 mil homens era o máximo que ele poderia se mover efetivamente de uma só vez, em um dia, e seria efetivo logisticamente. Isso permitiu que ele fosse mais flexível e eficaz em combate, assim ele tinha uma grande vantagem contra a maioria de seus inimigos. Alexandre nunca teve medo das más probabilidades, porque ele sempre encontrou uma maneira de usar seu gênio para encontrar o ponto mais fraco e crucial na formação dos inimigos.
E então ele usava sua cavalaria companheira na vanguarda para ganhar supremacia numérica naquele lugar. Essa era a tática de Alexandre. Ele fez isso vez após vez. Suas batalhas não duraram muito, diferente das lutas de várias horas de algumas das batalhas da antiguidade. Alexandre foi capaz de ajustar a força de todo o seu exército para se concentrar exatamente no que eles precisavam fazer, no que ele havia ensinado. Esse foco era o que separava profissionais de amadores, soldados de guerreiros. Alexandre tinha algo melhor que a maioria dos exércitos na antiguidade, um exército profissional em tempo integral, totalmente treinado. Ele tinha soldados profissionais contra guerreiros, incrivelmente habilidosos e corajosos, mas guerreiros, entretanto soldados profissionais, quase sempre vencem guerreiros. Devido a isso, o número de soldados não era o mais importante para Alexandre. Seu exército era de longe mais bem treinado do que seus inimigos, tudo isso graças a seu pai, Filipe, que deixou um poderoso exército para seu filho. As falanges tinham uma grande capacidade de se adaptar ao terreno, ao contrário do que aprendemos, eles não lutavam apenas em terrenos planos, além disso era um exército unido, ao contrário dos persas, que tinham grandes divisões em suas forças. Os persas tinham forças efetivas, mas simplesmente não estavam no nível dos macedônios. Eles eram bons guerreiros, mas não treinavam e lutavam unidos, mas como exércitos menores separados tentando trabalhar juntos. Alexandre sempre tentava estar um passo à frente de seus inimigos, por isso sempre enviava batedores para ter informações sobre os próximos territórios que seriam invadidos. Seus batedores eram usados para reconhecimento à frente do corpo principal. Alexandre dependia muito dos batedores para obter informações precisas sobre o paradeiro dos inimigos. Ele sempre tinha espiões no terreno, pagando a moradores locais que lhes davam informações não apenas sobre onde estava o exército de Dário, mas também sobre o que acontecia no dia a dia dentro do exército. Alexandre, apesar de estar sempre nas profundezas do país inimigo, sempre teve um bom foco em logística, trazendo suprimentos adequados à medida que avançava. Isso só foi possível graças a seu pequeno exército de elite. Ele pensava sempre alto, entendendo que um general sempre precisa pensar em termos de guerras em vez de campanhas, campanhas em vez de batalhas, batalhas em vez de escaramuças, escaramuças em vez de cercos. Você sempre tem que estar procurando a única, grande e decisiva batalha para dar fim a seus inimigos. Napoleão venceu mais de 60 batalhas, mas nunca conseguiu aquela grande e decisiva vitória que acabaria com seus inimigos para sempre, e assim continuaria tendo que lutar contra eles de novo e de novo. O que importa se você vence 60 batalhas, mas não consegue vencer decisivamente as grandes como Borodino e Waterloo? Alexandre estava sempre confiante de que sua falange seria capaz de resistir aos milhares de persas, afegãos e índios que tentariam parar seu exército. Mesmo que ele começasse em desvantagem, certamente daria um jeito de alcançar a vitória no final da batalha. Pois ele confiava em sua cavalaria companheira, escolhida a dedo entre os jovens nobres macedônios, a cavalaria de elite que estava pronta para destruir seus inimigos, acompanhada pelos cavaleiros da Tessália, assim eles se tornavam imbatíveis. Com exceção do Afeganistão, Alexandre sempre usou o terreno a seu favor, manobrando Dário, por exemplo, para usar o campo de Gaugamela como o campo de batalha decisivo, um campo relativamente plano que Dário desejava para seus carros de foice. Mas Alexandre queria aproveitar sua cavalaria companheira e o solo solto que levantaria uma enorme nuvem de poeira para esconder a desvantagem numérica de seu exército e proteger os movimentos de sua cavalaria. Alexandre não precisava de números maciços porque era flexível, e mesmo quando severamente desafiado, ele sempre encontrava uma maneira, assim como a famosa frase de Aníbal: "Vou encontrar um caminho ou fazer um". Quando Alexandre chegou no Afeganistão, ele estava com dificuldades por causa do terreno acidentado e da velocidade dos arqueiros montados inimigos afegãos. Vendo isso, ele aumentou sua cavalaria e diminuiu a falange. Como resultado, ele arrasou quase todo o Afeganistão, acabando com todas as resistências. Quando as negociações de paz falharam, Alexandre usou um truque que seu pai lhe ensinou na Macedônia: casar com as princesas locais, tornar os senhores da guerra seus sogros, e com isso ele logo teria a lealdade de um país. Alexandre não se preocupou em estar em desvantagem porque ele acreditava que não poderia ser derrotado, e não poderia ser morto.
Ele verdadeiramente acreditava que estava ligado a Aquiles e Heracles, e era de fato um deus, algo que lhe foi dito desde jovem por sua mãe e seu pai. E seus homens também acreditaram nisso, pois ele recebeu 8 grandes feridas que teriam matado um cavalo em questão de horas e ainda assim ele seguiu em frente, fazendo com que os homens acreditassem que ele fosse mesmo um semideus, apesar de que com o tempo essas feridas se mostrariam perigosas demais. Alexandre nunca precisou estar em maior número para vencer, ele realmente se mostrou um gênio no campo de batalha, sempre tendo alguma tática que o faria ficar em vantagem. Os persas, afegãos, medos e índios perderam porque eram mais amadores e guerreiros, embora bravos e habilidosos, mas os macedônios venceram todas as vezes porque eram profissionais e soldados, além de bravos e habilidosos. Grande tamanho, força, números, só importam com o tempo. Velocidade, determinação, ousadia, profissionalismo, habilidade, treinamento, coragem e pura genialidade podem ser as principais qualidades da vitória. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.